Bom dia a todos. Quero dar as boas-vindas a todos os presentes e as pessoas que estão nos assistindo, né, ou em casa ou no trabalho, tirando um tempinho para estar conosco. É a 22ª Jornada Científica do Hospital Universitário. Meu nome é Jusileia Rezende Souza. Estou hoje na chefia da Unidade de Gestão da Pesquisa aqui do Hospital Universitário e coordenando o Centro de Pesquisas Clínicas. Para dar início, com muito prazer, todo que eu recebo vocês a esse evento que acontece todos os anos no Hospital Universitário. E o nosso objetivo é que a gente possa tanto divulgar as pesquisas que acontecem dentro da nossa comunidade, como também na universidade. E um outro ponto é poder trazer temas que ajudem a melhorar e aprimorar o ecossistema de ensino, pesquisa e inovação da comunidade HUB-UNB. Né? Então, espero que vocês aproveitem bastante, que são segue até sexta-feira com a cerimônia de encerramento que acontecerá aqui mesmo nesse auditório, na qual acontecerá também a premiação dos melhores trabalhos e será às 17 horas. Até lá nós teremos mesas redondas online sobre diversos temas, além da apresentação dos trabalhos que serão expostos aqui no hall ao lado da gente. Vão lá, tem trabalhos belíssimos para vocês conhecerem. Este ano a gente também está tendo a primeira jornada de iniciação, do primeiro encontro, né, de iniciação científica e tecnológica do HUB, com a exposição de resultados parciais e finais gerados pelos nossos bolsistas, que participaram do primeiro programa de iniciação científica, que foi uma parceria da EBSER, da EBSER, né, de sede, com a nossa filial aqui do HUB. E esses trabalhos vão estar sendo expostos ali no hall em formato de pôster, como também tem vídeos que foram gravados pelos bolsistas e vocês podem conhecer as apresentações orais desses trabalhos no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube do HUB. Então, sejam bem-vindos. Eu vou dar início ao nosso evento com muito prazer, com essa sala cheia e com todos vocês que estão nos vendo de onde vocês estiverem e tirando um tempinho para estar conosco. Então, para compor essa cerimônia de abertura e dar boas-vindas aos participantes da nossa jornada, eu vou convidar os nossos representantes para que venham à mesa estar conosco. Só um momentinho, porque eu vou deixar a mesa bonitinha para todos vocês. Eu convido, então, a superintendente do Hospital Universitário, a professora Elza Ferreira Noronha. Representando o Decanato de Pós-Graduação da Universidade de Brasília, a professora Diana Lúcia Moura. A diretora de Ensino e Pesquisa e Inovação da EBSER, Cristiane Carvalho Santos Melo. Representando a diretoria da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde do Distrito Federal, a FEPEX, o professor Sérgio Fernandes. Representando a Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário de Brasília, o chefe do setor de gestão da pesquisa e inovação tecnológica em saúde, Fernando Araújo Rodrigues de Oliveira. E informamos que a decana de pesquisa e inovação da UNB, a professora Maria Emília Machado Teles Walter, não pôde estar conosco nessa manhã, mas solicitou a leitura de um texto que compartilharemos em momento oportuno.
Nós também gostaríamos de destacar a presença de algumas pessoas que vieram abrilhantar o nosso evento. O coordenador de gestão da pesquisa e inovação tecnológica da EBSER, Felipe Holtberg. Felipe? A chefe do Serviço de Gestão da Pesquisa da EBSER, Juliana Neves. A chefe do setor do Serviço de Gestão da Inovação Tecnológica em Saúde, Adriana De Pieri. A representante da diretoria da Faculdade de Ciências e Saúde da UNB, Solange Baralt. E a nossa gerente de ensino e pesquisa do HUB, Deide Mendonça da Silva. Obrigada. Agradeço a todos pela presença e, representando a gerência de ensino e pesquisa do HUB, passo a palavra ao Fernando Araújo Rodrigues de Oliveira. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui nesse auditório cheio, né? Muito bom isso. Eu gostaria de inicialmente cumprimentar a mesa, né? A professora Elza, a professora Diana, a doutora Cristiana, tá? E cumprimentar todos que estão participando desse evento, profissionais, professores, técnicos da universidade, estudantes, residentes, pesquisadores. É um prazer estarmos aqui na 22ª Jornada Científica do HUB. Eu estou muito feliz, enquanto chefe do setor, porque nós nos esforçamos muito para manter esse evento no calendário do hospital. Enfrentamos pandemia, enfrentamos tudo, estamos hoje na 22ª jornada, mas estamos hoje iniciando a 5ª jornada da nossa gestão. Então, é muito gratificante estar com vocês aqui hoje, participando da abertura desse evento. Desde o início da nossa gestão, em 2017, a gente se esforça bravamente, com grande apoio da governança do hospital, da superintendente, da doutora Elza, dos gerentes, de todos os gestores do hospital, para que nós tenhamos um cenário atrativo, forte, para o desenvolvimento de pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias. É um esforço do dia a dia. Desde 2017, nós conseguimos ampliar os nossos espaços, ampliar a nossa infraestrutura de suporte e temos hoje crescido e evoluído, amadurecido dentro desse processo. Ao longo da nossa gestão, temos nos empenhado para assegurar e realizar as jornadas científicas anualmente. Assim, nos reunimos anualmente para a jornada, que é um evento da comunidade acadêmica, é um evento dos estudantes, é um evento dos residentes, dos graduandos e pós-graduandos da universidade. Com isso, a gente conclui que o evento é de todos vocês. Vejo aqui muitos estudantes na plateia, o que é muito importante. Esse evento é de vocês, tá? Feito para vocês. Aproveitamos também a oportunidade para reunir neste evento professores, pesquisadores e profissionais de diferentes áreas, oportunizando um momento de aprendizado para todos, com o compartilhamento de experiências e a divulgação de suas produções científicas. Na 22ª Jornada Científica do HUB, teremos no centro das discussões os esforços de todos os pesquisadores para colocar a ciência a serviço da sociedade. É cumprir o papel da ciência, é trazer benefício a todos, é fortalecer o SUS. O evento abordará os desafios para o desenvolvimento e inovação tecnológica no ecossistema de ensino, pesquisa e inovação em saúde, destacando a criatividade dos pesquisadores para superar os obstáculos impostos pela realidade do cenário brasileiro. Com essa fala, eu reforço o convite para a primeira
palestra do evento, que será a conferência com a professora Isis, que abordará esse tema, e eu acho que vai ser extremamente interessante que todos tenham a oportunidade de apreciar. Organizamos atividades, mesas redondas, palestras, conferências para motivar e inspirar todos e explorar o nosso cenário em busca de respostas para diferentes questões de pesquisa. E tudo isso só é possível às custas do trabalho de grandes parceiros, com destaque aos profissionais e gestores da GEP, como a Samira França, que infelizmente não pôde estar presente, que é a chefe da nossa unidade de inovação tecnológica em saúde, a Luciana Freitas, que é a comandante da nossa biblioteca, que muito provavelmente servirá a todos vocês no planejamento das suas pesquisas, dos seus TCCs. Ela fica disponível na biblioteca do hospital. É a Jusileia Rezende, que é a nossa cerimonial aqui hoje, que é a chefe da unidade de pesquisa. O Leonardo, que permite toda essa infraestrutura tecnológica de transmissão, né, que é o nosso chefe do e-saúde. A professora Elza, nossa superintendente, né, que sempre nos apoia. Também gostaria de agradecer as iniciativas em favor do fortalecimento do nosso ecossistema de pesquisa e inovação, em que destaco a Diretoria de Ensino e Pesquisa, que é uma criação das mais importantes em prol do fortalecimento da pesquisa na rede e inovação na rede. O Decanato de Pesquisa e Inovação e o CDT, aqui representados, né, pela professora Diana. As faculdades da UNB, em especial aqui as faculdades de Saúde, Faculdade de Medicina, Faculdade de Ceilândia, Faculdade do Gama, que tem se aproximado cada vez mais do hospital, que participam ativamente da construção desse cenário, né? Então, espero que todos presentes tenham a oportunidade de participar e aproveitar as atividades da 22ª Jornada Científica do HUB. Muito obrigado a todos. Passo a palavra agora ao representante da diretoria executiva da FEPEX, professor Sérgio Fernandes. Obrigado, bom dia. É uma satisfação muito grande via o HUB. A FEPEX tem feito um esforço grande para criar um network de pesquisa dentro da Secretaria de Saúde e fazer interface com as outras instituições que estão ligadas diretamente ao SUS do Distrito Federal. Então, atender a esse convite de vir até aqui dá uma satisfação muito grande, traz uma satisfação muito grande para a gente. É muito importante ver o auditório cheio de pessoas jovens. Aliás, esse é a gente acabou de passar por um período de desestruturação grande da pesquisa no país, e a gente precisa reiniciar e precisa ter gente jovem interessada em fazer pesquisa, interessada em levar adiante isso. E a residência talvez seja um dos últimos momentos para o despertar da vida acadêmica, ou pelo menos da vida em pesquisa. Então, isso tem um peso muito forte, muito grande. A gente tenta, ao longo de uma graduação inteira, construir pesquisadores. Não é uma coisa simples, e a última tentativa é a residência. Então, essas iniciativas de mostras científicas, de simpósios, de congressos, envolvendo residentes, envolvendo a graduação, é um ponto muito importante, a gente tem que fortalecer. A gente acabou de passar por um congresso de iniciação científica, né, o mês passado, e que foi um sucesso enorme, até porque é um momento de integração de várias faculdades dentro do Distrito Federal, e a gente tem que valorizar esse tipo de evento. E a gente vê projetos que desabrocham com um potencial enorme, e a gente precisa oferecer isso. Então, eu queria deixar marcado que acredito que, a partir de agora, deva existir uma parceria muito grande dentro da Secretaria de Saúde, falando em nome da FEPEX,
com as outras unidades que atendem SUS no Distrito Federal. Desde o ano passado, a gente está estruturando uma rede de pesquisadores do SUS, a qual o HUB faz parte, e a gente quer a partir de agora, fortalecer esses laços e integrar, né? Convido a todos, a quem quiser, a qualquer momento, vir conhecer a coordenação de pesquisa e comunicação científica, que era da ESCS, agora está passando aos poucos para a FEPEX. A gente está construindo um laboratório de pesquisa lá, e a gente espera que muitos de vocês, residentes e estudantes de graduação, visitem e compartilhem com a gente atividades dentro desse laboratório. Muito obrigado. A sua palavra agora, a diretora de Ensino, Pesquisa e Inovação da EBSER, Cristiane Mello. É com imenso prazer, né, que estamos aqui nesse momento. Em primeiro lugar, cumprimentar toda a mesa e a toda a gestão do HUB em nome da Elza, essa guerreira aqui, né, que está ao lado de vocês o tempo inteiro, na busca de sempre buscar melhoras, né, em todo o processo, seja assistencial, de pesquisa, de ensino, de reestruturação, de reintegração, né, porque a gente está o tempo todo, depois dessa pandemia, tentando se reestruturar, se ressignificar, né, e de se reconstruir, né, enquanto parte de um todo, né? Nós que fazemos parte do HUB, somos parte de um todo que está universidade, alunos, sociedade, né, todos juntos nesse processo que é a busca de uma qualificação, né, seja da assistência, seja da formação profissional. A EBSER, ela deu um grande passo esse ano, que foi a criação da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação. Parece uma coisa boba, né? Já que nós somos hospitais universitários, mas nós não tínhamos uma diretoria, né? E isso, quer queira, quer não, isso também, né, acaba fazendo uma falta muito grande nos processos de trabalho, nas reestruturações necessárias para que a gente estimule cada vez mais as pesquisas, né, o desenvolvimento de inovação, a formação qualificada dos nossos profissionais, né? Então, esse passo foi um passo inicial para que a gente pudesse buscar mais e melhor o que fazer e como fazer, tá? Ampliar a cultura do desenvolvimento de inovação, ampliar a cultura da pesquisa entre os nossos jovens, entre os nossos graduandos. Um passo importantíssimo foi a criação foi a criação não, mas a implantação do programa de iniciação científica e tecnológica na EBSER, né? A gente já está percebendo quão fantástico foi, né, para o desenvolvimento dos graduandos e até para novamente cativar, estimular os nossos graduandos em relação à pesquisa, tá? A gente tem percebido isso em cada uma das nossas unidades, nos nossos 41 hospitais que hoje estão sob a administração da EBSER, a gente já percebe a diferença, né, que tem acontecido nesse último ano com apenas esse início que foi a implantação do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica na EBSER, tá? Parabéns a todos vocês. A pesquisa, ela é uma parte fundamental da formação do profissional, né? É através da pesquisa, é através do trabalho com os dados, com as informações, em que a gente consegue planejar e trabalhar cada vez melhor, né, a assistência. A assistência depende muito da formação dos nossos profissionais e da nossa organização, né, e estruturação da linha do cuidado aos nossos pacientes. Então, parabéns a todos vocês que fazem, né, o HUB. Parabéns, Deide, né? Eu sou uma eterna adoro a Deide. Eu acho que é um dos exemplos, né, junto com a Elza e junto com a equipe toda deles, de fazer a diferença,
né, em fazer a diferença dos nossos HUs e não esperar com a desculpa do tempo ruim, da pandemia, né, das dificuldades, elas estão sempre na busca, né, de um algo mais, de fazer diferente e como fazer para melhorar a realidade dos nossos beneficiários, tá? A EBSER, ela é SUS, né? Ela é 100% SUS, ela é MEC, mas ela é SUS. Então, vocês vão ver que as nossas pesquisas, elas também vão, hoje, circular muito mais para o SUS, pelo SUS, né? Para que a gente possa ter cada vez uma assistência melhor para os nossos beneficiários do SUS, tá? Parabéns a todos vocês, parabéns pelo evento, né? E que esse seja um dos vários outros que a gente vai estar presente nesse processo. Passo a palavra agora à representante do Decanato de Pós-Graduação da UNB, professora Diana Lúcia Moura. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Primeiro, saudar os estudantes, né? Temos estudantes aqui de graduação, estudantes de pós-graduação e servidores aqui da casa, aqui presente nesse auditório, né? Eu gostaria de fazer a saudação inicial para vocês e saudar também a mesa, professora Elza Noronha, né, parceira de sempre, Fernando, professora Cristiane, representando a EBSER, o Ensino, Pesquisa e Inovação, e o professor Sérgio aqui representando a FEPEX. Gostaria de fazer também uma saudação especial à minha colega e minha chefe vice-diretora da Faculdade de Ciências da Saúde. Eu sou da Faculdade de Ciências da Saúde, e hoje eu sou diretora de pesquisa e pós-graduação do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação da UNB. E estou aqui representando o decanato, porque o nosso pró-reitor, professor Lúcio, está em férias, e eu estou aqui representando nesse momento assim, muito especial. Fiquei assim, muito honrada de calhar de eu estar aqui representando o decanato nesse evento, porque o HUB também é minha casa, sempre foi, né, a minha casa aqui como professora, né, mesmo no cargo de gestão, na gestão superior da universidade, eu continuo aqui frequentando cotidianamente com os meus alunos de graduação e de pós-graduação o Hospital Universitário. Então, é com muita honra e muito orgulho que eu estou aqui hoje nessa abertura. E fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de estar aqui na 22ª, né, edição dessa jornada, que já é cultura aqui dentro do Hospital Universitário, e também de estar aqui na primeira jornada de iniciação científica, tecnológica e colocaria inovação, né, aqui do Hospital Universitário. Eu acho que é um momento muito importante, né, para o HUB, porque o que a gente tem que considerar, né, dentro desse ecossistema que a Jusileia, né, colocou, o Fernando também colocou, que é o mote, né, ensino, pesquisa e extensão e inovação. Não existe assistência de qualidade dentro do Sistema Único de Saúde. E a gente tem que entender que o ensino, ele move todo o serviço de qualquer unidade, seja ela hospitalar, no nosso caso é hospitalar, né? Ela que move. Sem pesquisa, não há assistência de qualidade. E a gente tem, pegando também, o professor Fábio falou ali para mim, a resiliência, né? A pesquisa, ela nasce da prática. Ela ressignifica e ela volta para a prática. E se a gente não tem isso dentro de uma estrutura
de serviço, que no nosso caso é um hospital de ensino, porque os jovens, sejam eles os graduandos e os pós-graduandos, eles nos, como se diz assim, eles nos sacodem. A gente não fica parado quando você tem um monte de jovens ali no serviço questionando o seu próprio fazer e o nosso fazer, com vista em uma assistência de qualidade. E isso é o diferencial dentro de um hospital de ensino e dentro da rede, né, professor Sérgio, como um todo. Então, esse é o grande diferencial. Aqui no Hospital Universitário, nós temos vários servidores que são mestres e doutores e estão aqui no cotidiano do hospital, fazendo esse hospital cada vez melhor e trazendo inovações, né? Porque da ideia é que nasce as grandes inovações. E como os jovens são inquietos, eles nos provocam, né? Quanto mais, um pouco mais experientes, né, professora Elsa? Um pouquinho mais experientes e nos provocam e nos fazem também reinventar e ressignificar o nosso fazer. Então, é muito importante esse momento, porque é a mostra. O HUB está mostrando o que ele faz no ensino, na pesquisa e na inovação tecnológica. E uma outra questão que é muito importante é a integração da graduação à pós-graduação, e aqui também que às vezes vocês recebem até pós-doutorandos. Então, é fundamental. Então, eu desejo parabéns a todos, o decanato está sempre à disposição do Hospital Universitário, da EBSE, professora Cristiane, né? A professora Elza e a professora Deide, eu nem falo, porque já são parceiras de sempre, mas nós sempre estamos à disposição para incentivar e implementar exatamente toda a parte de ensino, de pesquisa, de extensão e de inovação, porque a extensão também caminha junto com a pós-graduação e com a inovação. Então, muito obrigado, né? Foi uma oportunidade muito boa para mim vir aqui, muito feliz e desejo uma excelente jornada para todos. Muito obrigada. Passaremos agora às considerações enviadas pela Decana de Pesquisa e Inovação da UNB, professora Maria Emília Val. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a mesa, a comunidade do HUB, docentes, técnicos e estudantes, pesquisadores e colaboradores colaboradores e todos e todas que participam dessa 22ª Jornada Científica do HUB, com o tema Ciência a Serviço da Sociedade. Fico feliz de representar nessa abertura o Decanato de Pesquisa e Inovação da UNB. A UNB fez esforço grande nesses últimos anos para tratar da questão da pesquisa e da inovação. E temos participado de vários eventos com o mesmo tema de vocês deste ano, Ciência e Sociedade, tão necessário no mundo todo e, em particular, no Brasil. As discussões a serem realizadas neste evento aprofundam e ampliam esse debate na área da saúde. O DPI foi criado no final de 2016 pelo Consune e iniciou seus trabalhos em 2017, num contexto de criar ações de aproximação da pesquisa ao ensino de graduação e à extensão, além da pós-graduação. A geração do conhecimento por meio da pesquisa é muito forte na UNB, em todas as áreas do conhecimento. E nós, no DPI, desde o início, buscamos fortalecer a pesquisa aplicada, que pode ser transformada mais rapidamente em benefícios à comunidade, além de internalizar o conceito da inovação em áreas que não se viam tradicionalmente trabalhando nesse contexto. Nossa política de inovação foi aprovada pelo Consumo em 2020 e reestrutura o ambiente de inovação dentro da UNB de forma descentralizada com os ambientes gestores. O DPI, que inclui o Núcleo de Inovação Tecnológica, NIT, CDT e o Parque Científico e Tecnológico da UNB, o PCTEC, e os ambientes em que se faz inovação, unidades acadêmicas e administrativas, por exemplo, o HUB.
Essa política utiliza o conceito de quíntupla hélice da inovação, que significa o seguinte: além dos 3 eixos chamados de hélices tradicionais, academia, governo e indústria, a UNB entende que a inovação tem mais 2, as tecnologias sociais e o meio ambiente. Isso reforça a vocação das universidades, em particular da UNB, nas ciências humanas e sociais e as artes, as quais, junto com as grandes áreas do conhecimento, ciências exatas e tecnologias e ciências da vida e saúde, caso desse evento, podem gerar inovação. No Brasil, no momento, mesmo com a recente mudança de governo e com o entendimento do governo atual da importância da educação e da ciência, ainda temos problemas de aportes de recursos para as universidades públicas federais por variados motivos. Essa falta de aporte de recursos ou bloqueios, mesmo que temporários, afeta a formação de pessoas em níveis de graduação e pós-graduação, feito pela CAPES, projetos de pesquisa suportados pelo CNPq e também a infraestrutura de pesquisa com os recursos da FINEP. É importante lembrar que está em curso no país um esforço grande por parte da comunidade científica, através das associações de reitores das universidades federais, lembrando que a Andifes hoje é presidida pela nossa reitora, professora Márcia Abrão, a Associação Brasileira de Ciências, a SBPC, e a ANPG, entre outras, junto com o Congresso Nacional, de forma a garantir níveis mínimos de recursos na lei orçamentária anual para as 3 agências governamentais de fomento que eu citei anteriormente, CAPES, CNPq e FINEP. E como isso afeta a inovação? Nos países com melhor situação econômica, comparados aos nossos países de toda a América Latina, a inovação é realizada em conjunto, em parceria estreita com a academia, e conta com investimentos que suportam a capacitação de pessoas em nível de graduação e pós-graduação, projetos de pesquisa e infraestrutura de laboratórios. Mesmo em países do BRICS, na China, o investimento em inovação é realizado por meio da academia. No Brasil, não tem sido dessa forma. A tríplice hélice tradicional ou os outros modelos, como o adotado na UNB da quíntupla hélice, expressam de forma clara que a academia é um pilar da inovação. Esse conceito de inovação garante que os resultados das pesquisas ou a geração de conhecimento gere patentes, que podem ser transformados em produtos úteis para a sociedade e que podem ajudar a resolver ou mitigar problemas que afetam a vida diária, como pudemos ver no combate à pandemia. Observo que, só na UNB, tivemos mais de 200 projetos propostos nas diferentes áreas do conhecimento, incluindo o HUB, para ações na pandemia. Nós, da academia e de instituições de pesquisa, como a Fiocruz e o Butantan, tivemos papel fundamental para que o nosso país não sofresse ainda mais com tudo o que ocorreu nos anos dessa doença que tanto nos afetou e segue afetando. Uma outra questão importante para nós, cientistas, é a comunicação. De forma crescente e desafiadora, o mundo real tem coexistido com o mundo virtual e de forma cada vez mais intensa. Precisamos melhorar a forma que nós, da academia, nos comunicamos com a sociedade, que não compreende muito claramente nosso importante papel para o desenvolvimento do país. Mesmo com tudo o que fizemos nos tempos da pandemia, na busca de vacinas e outras ações de apoio em várias áreas. Então, penso que, de todas as formas que pudermos, e tentando atingir as diferentes mídias que geram um volume inacreditável de fake news, precisamos dedicar parte do nosso tempo em esforços de comunicação. De fato, eu acho que as fake news hoje são um grande problema em todo o mundo, que tem ajudado a retroagir muitas conquistas sociais e está afetando a democracia em muitos países. Precisamos enfrentar essa questão da comunicação de forma proativa e considerando a grande importância desse problema atualmente. Bem, gostaria de parabenizar a equipe organizadora deste evento no nome da professora Elza Noronha. Sempre é desafiador organizar eventos. Espero que os debates e ideias surgidos no evento sejam inspiradores e que mais colaborações possam ser feitas. Tenham um evento frutífero e agradável. Obrigada. Essas foram as palavras da professora que eu transmiti para vocês. E, para finalizar a mesa, né, da cerimônia de abertura, passo a palavra à superintendente do HUB, professora Elza Noronha. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Eu gostaria de cumprimentar a todos presentes, cumprimentar aqui a mesa, cumprimentar a doutora Cristiane, representando aqui a EBSER,
dizer que é uma honra tê-la aqui sempre. Dizer que para nós é muito importante, né, esse momento que a gente vive, né, de ter uma diretoria de ensino, pesquisa e inovação é fundamental e, né, a EBSER assumir esse desafio para nós, assim, é um momento de muita alegria. Acho que todos os superintendentes, todos os pais estão bastante contentes. E, de antemão, já, né, de colocar toda a nossa estrutura, toda a nossa capacidade de trabalho à disposição para a construção dessa diretoria. Eu acho que realmente a gente vive um momento muito importante. Então, a casa é de vocês, estamos sempre à disposição, né? Cumprimentar o Sérgio também. Eu já estou sendo informal, né? Aqui o Sérgio é um, digamos assim, um parceiro antigo, né, Sérgio? O Sérgio já conviveu conosco aqui em outras situações, foi nosso auditor até de qualidade aqui, mas temos também parcerias em pesquisa e de andar aí pela RID, né, fazendo pesquisa. É um egresso também, né, formado aqui pela Universidade de Brasília. E eu fico muito contente de ter você lá representando, né, na diretoria da FEPEX. Eu acho que a gente precisa cada vez mais, né, nos aproximarmos. Às vezes, o atropelo do dia a dia, né, acaba nos afastando dos nossos projetos mais coletivos, mas eu acho que assim, precisa cada vez mais, né, a gente está também fortalecendo agora nossa contratualização com a secretaria, que se traduz agora num convênio, e a gente pode usar esse instrumento para fortalecer nossa relação e de colocarmos mesmo à disposição da construção do conhecimento, né, que volta para a construção do SUS, né? Eu acho que é isso. Muito obrigada. Comentar a professora Diana, dizer que sim, é fundamental que você esteja aqui conosco, né? Não só porque o que a gente faz de pesquisa no hospital, né, responde diretamente, né, ao que se produz na nossa pós-graduação. Então, nós somos um cenário de práticas importante para as pesquisas de pós-graduação, né? Os nossos dados mostram isso. Então, para além, né, dessa construção, de seu cenário, a questão das próprias residências, que são nossas pós-graduações, nós precisamos avançar nessa inserção do hospital, né, como um cenário, mas também como um formador, como a gente também construir novas possibilidades, né, de cursos de pós-graduação aqui no Hospital Universitário. Então, precisamos avançar. Então, muito obrigada por você ter vindo, né? Bom, para a professora Maria Emília, também já faço todo o agradecimento, e gostaria por último, assim, agradecer o Fernando, agradecer a gentileza da professora Deise também, né, por reconhecer a importância do trabalho do setor de pesquisa e inovação e da pessoa do Fernando, né? Então, se na pessoa dele também fazer os agradecimentos a toda a equipe. Então, se a gente não tivesse uma pessoa com a dedicação, com, né, a minuciosidade do trabalho que ele tem, né, com o compromisso, né, e com a sua capacidade, a gente não teria esses eventos. Então, estendo a toda a sua equipe, toda a equipe da GEP, toda a equipe parceira, toda a equipe técnica, comissões aí científicas que colaboraram, e eu fico muito grata por esse evento estar acontecendo com essa grandiosidade, né? Embora seja um evento curto, mas com profundidade. Também gostaria de dizer, né, que tanto o Fernando quanto o Jusileia são pratas da casa, né? Então, são pessoas formadas na casa, né, que têm não só a sua consolidação profissional aqui, mas pessoas que também se formaram enquanto gestores e hoje fazem aí muito bem o seu papel. Então, a gente é motivo de orgulho. Agradecer a todos, agradecer em nome da professora Solange, né, todas as diretorias das faculdades que fazem também, né, ensino, pesquisa, extensão, assistência e inovação, tudo isso junto e misturado. É muito importante isso. Agradecer aos convidados, né? Eu vou falar professora porque ela foi minha professora, tá? Professora Isis, ela foi minha preceptora. A gente não vai falar de idade, né? Que já esteve conosco aqui muitos anos, né? Na pediatria, na hematopediátrica. Então, pela sua fala, eu acho que o seu tema acho que vai ser muito importante, né? Falar de resiliência e de criatividade, tudo isso. É muito importante, Fábio, que vai coordenar, e todos os outros professores.
Eu muito contente também de ver tanta gente jovem, é isso que a gente fala, a juventude nos anima e nos rejuvenesce e nos fortalece, que às vezes a tarefa não é fácil. E falar um pouquinho sobre o tema, que eles querem que eu fale do ecossistema, né? Agora essa é a palavra do momento, a inovação traz isso, e é uma coisa muito legal, né, que nos anima também. Então, eu acho assim, que o tema, que a gente sempre procura trazer o tema para aquela questão atual que está colocada para o desafio, né? E eu acho que o tema, além dele estar totalmente alinhado com o que está discutindo, né, no contexto nacional, local, sobre essa questão do papel da ciência, tudo isso tão questionado e tão sofrido nesses últimos tempos, eu acho que ele, para nós, ele traduz uma consolidação de um papel, né? Então, assim, eu acho que é isso, né? Ciência para a sociedade. Então, assim, a gente consolida com esse tema e com o que está colocado na discussão, muito enxuto, mas muito profundo, de que a gente efetivamente, né, consegue hoje, né, se colocar dentro desse ecossistema de ensino, pesquisa e extensão que passa a inovação, que passa pela universidade, passa pela toda a comunidade do Distrito Federal, pela comunidade da rede pública do SUS, pela comunidade da EBSER, que não só se traduz, né, para o que a gente representa aqui no Distrito Federal, mas também para todas as regiões dos 41 hospitais e outros mais que virão. Então, eu acho que é isso, né? Hoje a gente tem esse nosso lugar nesse ecossistema, com todas as nossas dificuldades, né? Então, a gente tem um avanço feito na questão do ensino, a gente se consolida efetivamente como cenários, a gente tem uma estrutura hoje qualificada de pesquisa clínica e a gente diz a que a gente veio, né? Então, assim, o que a gente faz de pesquisa? É isso que nós fazemos, qual é o nosso papel dentro da universidade, dentro da EBSER, dentro da rede pública do SUS, e principalmente para a universidade, que é o nosso grande desafio, porque muitas vezes, como a gente tem essa participação de várias instituições, várias faculdades, aquela questão de marcar o que é que vocês fazem efetivamente, porque a nossa grande... nosso desafio é buscar a nossa identidade dentro desse contexto, sem perder as parcerias, sem perder a capacidade de trabalhar em rede. E eu acho que hoje a gente tem uma cara e a gente consegue apresentar. Né? Não estou falando da cara assim, da marca, do HUB e tal, porque isso se coloca para qualquer hospital universitário. Mas é assim, nós temos, né, um papel importante, temos uma estrutura minimamente qualificada, e conseguimos articular com esses parceiros, e principalmente para a universidade, dentro de uma individualidade do que a gente faz, pode contribuir, pode fazer diferente, ou a gente pode complementar. Então, eu acho que é isso, né? Assim, do ensino, pesquisa e extensão, pós-graduação, com esses desafios, né? Eu acho que tem muitos desafios ainda em relação à pós-graduação, a gente precisa avançar nos nossos... hoje eu acho que no nosso primeiro movimento vai ser para os mestrados profissionais e tal, outras questões. Já está em andamento, ela está me dizendo. Mas eu acho que é isso. Em termos de pesquisa, né, eu acho que está um pouco andado também, mas a gente está, né, hoje a gente tem nossas linhas de pesquisa com todo o apoio que a Rede EBSER nos deu, né, pelo menos consolidadas, elencadas, publicizadas, né? Precisando construir as novas relações em relação à questão da integração com assistência, como é que a gente constrói esses cenários sem ter prejuízo também para os pacientes, mas também que a gente beneficie os profissionais de formação, os nossos estudantes, nossos residentes, enfim. E eu queria fazer o destaque em relação à inovação, que eu acho que é a coqueluche do momento, né? Que eu acho que eu também estou um pouco apaixonada pela inovação, estou aprendendo, né? Então, estou começando a aprender algumas coisas. Mas porque eu acho que ela vem, a questão da inovação, ela traz um gás mesmo, né? Além dela de renovar para nós, né? Que nós precisamos buscar mecanismos de ser resilientes, né? Porque fazer ensino, pesquisa, extensão em ambientes públicos de saúde, com todos os nossos desafios, não é fácil. Então, nós precisamos ter, né? E principalmente no cuidado às pessoas, precisamos ser profissionais, né? Também que se cuidam, que constroem resiliência, porque senão a gente não consegue ter estrutura de mudar a realidade. Então, a inovação ela traz um pouco essas questões, porque ela traz algumas metodologias que fazem essa questão das metodologias ágeis, toda essa coisa que é um arcabouço que vem por trás da inovação, né?
que faz com que a gente repense, né, as nossas práticas, nossos métodos, né, os nossos métodos tradicionais, né, de fazer tudo isso e também de fazer gestão, porque eu acho que a gestão ela também passa por todas esses desafios nossos, nossas tarefas. Então, uma coisa é essa, a questão da metodologia, e a coisa desse sentimento de criar o novo, né? Então, acho que a inovação, pelo próprio nome, né, ela estimula e ela alimenta a criança interior da gente trabalhar a questão da criatividade, né? E eu acho que por isso nos rejuvenesce, né? Então, quando a gente olha para a nossa criança anterior, nós que já estamos com um certo tempo, né? Que a gente falou, a gente não é velho, mas para nós, eu acho que para os jovens motiva, porque aproxima do seu mundo real, né? Que o mundo hoje colocado para o jovem, né? Exige essa, exige não, né? Está colocado aí, ele precisa conviver. Para nós, né? Né, rejuvenesce nessa questão, olha como é legal, né? Como é legal estar com o jovem, como é legal poder pensar uma maneira mais rápida e diferente de fazer, mas que não digamos assim, que é também qualificada, que é técnica. Então, eu acho que é um pouco isso. E o hospital tem tudo, né? Tem tudo para colaborar. Então, assim, né? Ele é o cenário perfeito para fazer toda essa junção. Eu acho que é um pouco isso que a gente vai debater nessa jornada, né? E eu acho que essa expectativa é um pouco isso, e convidar vocês, então, para mergulhar conosco nisso. A gente vai trazer para vocês, logo, logo, uma atividade também de inovação mesmo. Nós estamos entrando muito firme na inovação, temos alguns projetos aí, em parceria com o PCTec, e com alguma possibilidade, né, de financiamento externo, com a universidade, conjunto com a universidade, para a gente trazer questões muito legais também para a juventude, não só para a juventude que está chegando, mas também para os nossos profissionais, que tem também muita gente jovem, e também para os que já são mais experientes, também participarem disso, né? Poder se rejuvenescer, também poder criar resiliência, né? Que a gente junto possa tornar essa instituição uma instituição mais saudável em todos os seus conceitos e sustentável, também no sustentável no sentido amplo, né, que passa por toda a questão ecológica de ser sustentável, que aí a gente tem muito para construir. Então é isso, gostaria de agradecer a presença de vocês, convidá-los então para permanecer na nossa palestra, participar efetivamente e dizer que nós estamos sempre abertas à construção, né? E que gostaríamos que vocês viessem sempre conosco, tá bom? Muito obrigada, um abraço a todos e a todas e a todos. Eu agradeço aos nossos convidados e peço que tomem seus lugares junto à plateia para que possamos dar início à conferência de abertura. Para conduzir esta atividade e apresentar a conferencista dessa manhã, eu passo a palavra ao professor Fábio Pitella. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui nessa abertura dessa conferência como moderador, trazendo uma pessoa ilustríssima que vai inspirar todos nós com essa palestra que ela vai nos brindar. Meu nome é Fábio Pitella, eu sou professor de Bioquímica Clínica da Faculdade de Ciências da Saúde, coordenador do Laboratório de Patologia Molecular do Câncer, laboratório de pesquisa que junto com a minha colega Andréa Motoyama, nós conduzimos lá na faculdade. Gostaria inicialmente de cumprimentar, dizer que eu estou muito feliz com todos os alunos que estão aqui hoje, da minha disciplina e todos interessados nessa palestra que vai ser fenomenal. Gostaria também de cumprimentar a mesa que estava aqui nesse momento, em nome da doutora Elza Noronha, dizer que faço coro em tudo que foi dito, em relação à importância desse evento que está acontecendo aqui. Nesse sentido, também cumprimento os membros da JEP,
que sem da gestão de ensino e pesquisa aqui do HUB, que sem eles o evento seria impossível de ser realizado. Então, parabéns pela organização. Gostaria de aproveitar e dizer alguns informes aqui, né? Essa conferência hoje, então, compõe a abertura da programação da 22ª Jornada Científica da HUB. O evento vai ocorrer de hoje até o dia 20, sexta-feira, de forma presencial e online. As inscrições para as demais atividades continuam abertas, então convido a todos que façam essa inscrição para participar dos demais eventos. Um informe importante para os alunos é que o registro de presença deve ser realizado através do QR Code, que, se não me engano, está anexado na porta do auditório, não é? E também peço aos participantes que avaliem a jornada científica por meio do QR Code, que está junto com o QR de validação, também anexado na porta do auditório. Muito obrigado. Secura de Brasília, não me acostumei ainda, né? Bom, sem mais delonga, eu gostaria de apresentar a doutora Isis, dizer novamente que eu fico extremamente feliz, né, de estar nessa posição de apresentá-la. A doutora Isis é graduada em medicina aqui pela nossa universidade, com especialização em pediatria, hematologia e oncologia pediátrica. Ela realizou treinamento em oncologia pediátrica no Hospital do Câncer de São Paulo e treinamento em biologia molecular no Institute for Cancer Research, do Leukemia Research Center, em Londres, na Inglaterra. A doutora Isa é mestre e doutora em ciências de saúde, aqui também pela nossa universidade. Ela atua como médica hematologista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, onde é coordenadora do Núcleo de Oncologia e Hematologia Pediátrica do Hospital da Criança de Brasília. Desenvolve pesquisa e atua principalmente nos seguintes temas: leucemias pediátricas, alterações oncohematológicas na síndrome de Down, leucemias agudas do lactante, epidemiologia das leucemias pediátricas, hematologia e oncologia pediátrica, e atua hoje como diretora técnica do Hospital da Criança de Brasília. A doutora Isis, ela é uma inspiração muito grande. Ela foi a liderança técnica do projeto de concepção do Hospital da Criança de Brasília desde 1999. O hospital foi concebido para otimizar em um único complexo toda a tecnologia necessária ao diagnóstico, tratamento e assistência integral à criança e ao adolescente com câncer. A doutora Isis, né, para manter a coerência do desenho da pediatria terciária da rede pública do Distrito Federal, estendeu e acolheu no projeto todas as outras especialidades pediátricas. Ela atuou desde o início no desenho da planta física até o planejamento operacional do hospital e administrativo para a implementação desse centro de excelência que congregasse assistência, pesquisa e ensino nos pilares de ciência, tecnologia e humanização hospitalar. Então, graças ao seu trabalho criativo e resiliente, o Hospital da Criança entra em operação em novembro de 2011, e hoje ele é referência regional no atendimento de oncologia pediátrica. Diante do exposto, é muita satisfação convidar a doutora Isa para proferir a palestra de abertura da nossa jornada científica. Muito obrigada, professor Fábio. É uma honra, eu fiquei muito feliz com o seu convite e agradeço à comissão organizadora em seu nome e também parabenizo a organização da jornada e o tema da jornada, né? A ciência a serviço da sociedade. E eu os vi como educadores cuidando da formação dos novos profissionais de saúde. E também o professor Fábio me desafia a pensar um pouco da minha jornada. E eu pensei desde a decisão de fazer medicina. Por quê?
pessoal perguntar, mas por que você vai fazer medicina? As disciplinas que você mais gosta é matemática, física e química. Por que você vai fazer medicina? Então, alguma vozinha lá falava assim para mim, mas eu queria que a minha profissão ajudasse as pessoas. E nem sabia, nem imaginava que a medicina que eu ia escolher ia precisar demais dessas disciplinas. E dentro, então, desse esforço de lembrar da jornada, está um pouco difícil de passar. Léo, cadê você? Você me... Aí, o desafio me fez fazer uma montagem na memória, né? De trazer alguns momentos, né? Os momentos de aprovação no UNB, junto com, nos primeiros 5 lugares, junto com o professor de Química aqui da universidade, depois colega de muito tempo, e o pessoal da engenharia, que eram as pessoas realmente mais habilitadas. Lembrei do professor Wilson Valente, pediatra clínico, que andava com as lâminas dentro do bolso, com estilete. Obrigada. Com estilete, a gente olhava o paciente, ele fazia a gotinha na ponta do dedo, fazia o esfregaço e nós íamos para o microscópio. E lembrei também de que década e meia depois disso tudo, já médica clínica com atividade profissional intensa, eu volto para ficar junto dos jovens biólogos, porque eu precisava, sim, buscar mais conhecimento na genética, na imunologia, na biologia molecular. E aí a UNB me acolhe novamente. E ainda do professor Maurício, que oferecia pós-graduação e nos ensinava a ser crítico da informação científica e trazia a epidemiologia de uma forma muito prática. E aí eu homenageio vocês, educadores, né? Porque vocês mostram com o tema da jornada que vão além da educação das habilidades, mas estão olhando a educação da sensibilidade, o aprender a ver. E aí eu trago um pouco da história da minha especialidade, que eu considero que foi para mim o melhor professor. Como que uma especialidade foi a primeira subespecialidade pediátrica e como que se transformou em décadas, em algumas décadas, uma doença que era absolutamente, irremediavelmente fatal, numa doença tratável e curável. E como isso se fez? O que essas pessoas tinham a nos ensinar? O legado que a oncologia, que o desenvolvimento da oncologia pediátrica nos trouxe foi, primeiro, o legado da colaboração. Depois, a interação da pesquisa com a prática clínica. Esta interação consegue trazer os padrões de tratamento de cada subtipo de câncer pediátrico, a multidisciplinaridade e ainda a centralização do cuidado. E foi com a descoberta de uso do antimetabólico para a leucemia linfóide aguda da criança que se estabeleceu as bases da quimioterapia curativa. Acho que, a partir daí,
é que foi possível se pensar em cura. Léo, cadê o Léo? Se pensar em cura, e inicialmente da leucemia linfóide aguda, isso depois praticado para a hematologia dos adultos. E enxergando o câncer pediátrico como uma doença rara, era extremamente importante para se provar o que estava se observando na clínica, né? Porque o Dr. Sidney Faber era um clínico, a criação de grupos cooperativos de estudo de larga escala. E envolveu uma colaboração das outras especialidades médicas, colaborações entre clínicos, cientistas, pacientes e famílias. E foi uma coisa muito interessante, porque os laboratórios foram montados junto da área clínica. E, nesse contexto, criou uma espécie de otimismo contagioso. O pesquisador clínico e os cientistas das áreas básicas, trabalhando próximos aos médicos, assistentes e aos pacientes. E foi nesse modelo de estudos clínicos randomizados sucessivos que o progresso da oncologia aconteceu e é o que acontece até hoje. Sempre com os elementos de pesquisa e os elementos clínicos, constando nos protocolos de tratamento. E isso continua acontecendo, porque o que acontece agora é que essa colaboração é cada vez mais necessária, porque na medida em que o desenvolvimento acontece científico e do conhecimento da biologia das doenças, nós descobrimos que uma leucemia linfóide aguda não é uma leucemia linfóide aguda, são várias. O que era 2 tipos de leucemias agudas da criança, hoje são 23 tipos só de LLA. E cada vez que você tem mais subtipos, para você conseguir um N considerável, para conseguir provar tratamento e escolher tratamento, você precisa de colaboração. E nesse contexto vem a motivação dos pais. A oncologia pediátrica é única na adesão das famílias a entrarem nos trials clínicos. E por quê, né? Por quê? É porque, na verdade, as crianças tratadas nos protocolos, nos trials clínicos, apresentam um melhor desfecho. Não só porque têm acesso a medicamentos novos, mas pela forma de monitorar, pela forma mais precisa, mais ampla do tratamento de suporte. Então, o nosso tratamento, não adianta eu ter o oncologista, a quimioterapia, não faz sentido, porque a quimioterapia traz consigo uma ampla diversidade de complicações e toxicidades que eu preciso desenvolver um super tratamento de suporte para que eu consiga ter bons desfechos clínicos. E é isso que os trials clínicos também trazem. E fica claro, sim, que a gente precisa centralizar o cuidado, que a expertise das equipes é atingido de forma muito mais rápida quando você trata um número maior de crianças
num só centro. É diferente do câncer do adulto, né? Que você tem que descentralizar pelo volume, e na criança, quando se centraliza, com as equipes treinadas, os desfechos são melhores. Isso é uma verdade. Os dados mostram, vou passar mais rapidamente, e aquelas doenças, né, que você tinha um índice baixíssimo de sobrevida, no início dos anos 2000, já atingem 81% de chance de cura. Como isso foi possível? Então, os pilares do sucesso, a gente sabe. Porém, a inequidade de onde a criança é tratada é uma realidade. Então, aumenta muito a nossa responsabilidade. E a gente não sentia, não é que não sentia, a gente, entendendo essa responsabilidade, não quis parado, lamentando porque estamos no serviço público, porque a gente não pode, porque a gente não consegue, né, Elza? Você sabe que às vezes é mais fácil a gente reclamar, né, do que pensar em alguma coisa para fazer. E nós tínhamos um grande desafio e passamos por todos os sofrimentos possíveis dentro desse contexto. Mas a gente nutria aquela esperança de oferecer a cada criança que aqui chegava o que a ciência tinha para elas. E parecia impossível a gente pegar o que sabíamos sobre os pilares de melhorar as sobrevidas e transformar o nosso mundo de serviço público. Parecia alguma coisa impossível. Estávamos dentro de uma instituição grande, um hospital geral de adultos, onde a criança com doença rara, com doença catastrófica, difícil, era realmente deixada para outras prioridades. Então, era esse o contexto. E o fato de buscar conhecimento, e precisou de termos uma equipe unida com o mesmo propósito. Então, enquanto um estava fora, estudando, o restante segurava a parada, né? Então, nada de desmarcar criança, nada de não receber criança, porque estamos com menos um profissional, ficava fazendo ambulatório até 3 horas da tarde, não tinha problema. Tinha que atender todos. E, ainda mais, influenciar os colegas das outras especialidades para que eles cuidassem, para que gostassem e que se especializassem nas peculiaridades de cuidar de uma criança com câncer. Essa eu digo que é a equipe, o núcleo duro, não é? Que começou essa luta, e o doutor Córdoba, José Carlos Córdoba, ele saiu na frente e a gente buscava a academia e parece que ninguém gostava muito, assim, né, da parte médica, mas ele encontrou uma brechinha no laboratório da professora Iris e falou: Iris, já sei, eu vou fazer o mestrado em citogenética,
porque daí eu vou aprender a fazer as citogenéticas de medula. Olha o que aconteceu. Ele conheceu a doutora Mara Santos, que era uma estudante casaram, e eu tive uma citogeneticista de medula óssea durante muitas décadas. É uma das melhores do país. E o fato dessa experiência de nós mesmos, clínicos, irmos para a bancada, é uma experiência marcante. E a gente viver um pouco local onde o conhecimento estava brotando, absolutamente fascinante. Nesta época, o professor Grives estava criando a epidemiologia molecular. Então, ele estudava cada subtipo de leucemia e ele estudava a epidemiologia, em qual país, qual etnia, que acontecia mais um ou outro subtipo, e o danado foi descobrir no sanguinho do teste do pezinho das crianças com leucemia do lactente, que nós chamamos do bebê menor de 1 ano, que é mais rara, mas muito grave. Então, a mesma alteração molecular da leucemia encontrou no sangue do teste do pezinho. Portanto, ele prova que o primeiro hit para o processo leucêmico acontecia intraútero. Eu achei aquilo muito bom, mas meu Deus, é só em inglês mesmo para guardar, né? Os papelzinhos de filtro por anos do teste do pezinho para fazer essas descobertas. E depois ele pega os outros tipos de leucemia da criança de 5 anos, a mais frequente, que é a LLA comum, e também prova que a translocação 1221 estava presente. Léo, cadê o Léo? Me abandonou? Estava presente no teste do pezinho e ele vai além. Ele olha que a incidência desse tipo de leucemia era maior nos países mais desenvolvidos. Ele faz a teoria do modelo imunológico da etiologia da LLA comum. Então, só passar, porque é importante. Semana passada saiu um artigo dele, já está com 80 anos, lá sobre microbiota das crianças com leucemia e essa parte imunológica. Esse passador, ele encontrou em algum lugar, disse assim, que alguém que esqueceu aí, acho que acabou a bateria, Léo. Bom, mas vamos seguir. Como é? Fica mesmo. Então, nós terminamos contribuindo, né, com essa pesquisa e a gente colabora e somos amigos até hoje. E essa experiência de a gente estar na bancada e a gente estar na clínica virou nosso mantra. Não tem jeito que vocês falaram aqui. É o ensino e a pesquisa que qualifica a assistência. Não podemos abrir mão disto. E, por fim, o que eu considero uma inovação foi que quem foi o protagonista das transformações e das mudanças foram os pais.
os pais, né, fundaram, acho que pode ser isso, porque, fundaram a Associação Abrace e nos abraçaram aí os nossos sonhos e realmente concretizam. Eles constroem com doação da comunidade, a primeira fase do hospital, 7.000 metros quadrados. E nós começamos com 2 milhões de reais, juntado de campanha de Maquidia Feliz. Tem que apontar para lá, né? Então, pode ir passando rapidinho, os nossos objetivos, né, fundadores, era uma estrutura moderna, humanizada, adequada para crianças, juntar, obrigada, as especialidades pediátricas todas, né? Vai ser mais difícil? Vai, mas vamos juntos, saímos todos juntos. E integrando o ensino e pesquisa, estruturar o ensino e capacitação contínua e mudar um pouco. Lógico, porque vocês sabem, o ritual da compra pública, da contratação pública tem que continuar, porque o custeio ainda é né, quando é público. Mas a gente tinha que tentar alguma coisa um pouco mais diferente. Então, enquanto a gente estruturava e organizava, a gente buscava a evolução científica, o que eu podia oferecer para minhas crianças do SUS, mas foi através das parcerias, né, com as outras instituições, principalmente do Sudeste, mas estavam mais adiantados, que a gente foi conseguindo oferecer às crianças os exames que eram necessários naquele momento, né? E ganhamos um pedacinho do Hospital de Apoio de Brasília, que vocês conhecem, ele foi terminado por pedido nosso, da Abrace, para a gente montar lá o Hospital Dia, né? E a parceria com a professora Socorro Pombo, lá do INCA, foi fundamental. E ainda por cima, um projeto da Fundação Banco do Brasil para criar os laboratórios de referência e diagnóstico em câncer infantil no país, e um deles foi lá no Hospital de Apoio. O caminho é longo. Tem que ter resiliência, tem que ter perseverança, mas foi caminhando e acho que tem que apontar para algum canto, é isso mesmo. E conseguimos o laboratório de imunofenotipagem de genética de biologia molecular em novembro de 2004 e continuava o projeto de construir o hospital. Inicialmente o primeiro bloco e depois o bloco de internação. Ainda bem que o caminho era bonitinho, né? Porque a gente tinha esperança, coloridinho, esperança de que podiam as coisas melhorar. E aí o bloco 1 ficou pronto em novembro de 2011, e aí o bloco 2 somente em 2018, e aí temos o complexo pronto, e com as especialidades pediátricas e as multidisciplinares. E a segunda inovação é isso, dentro do Hospital Pediátrico de Especialidades Pediátricas, o laboratório translacional, com resposta imediata
do que o paciente precisava. Então, ele chega, eu consigo, no mesmo dia, o dia seguinte, ou sexta-tarde, né? Que sempre chega a leucemia da sexta-tarde, fechar o diagnóstico no mesmo dia. Algumas metodologias montadas. É importante dizer que os equipamentos foram adquiridos nas campanhas de doação da Abrace e começamos a ter capacidade de entrar nos editais competitivos, né, de apoio à pesquisa, tanto da FEPEX, FAP e CNPq Universal 2022, o ano passado, que foi uma coisa assim, muito importante para nós. E as linhas de pesquisa, além do câncer, das leucemias, as hemoglobinopatias e agora as imunodeficiências e falências medulares. E o biobanco foi aprovado agora em agosto pela CEP-CONEP. E o que fazíamos para diagnosticar, que era apenas a citologia e o mielograma, que dependia do meu olho, né? Ela passa a contar com todas as fases diagnósticas de imunofenotipagem, de biologia molecular, de citogenética e a doença residual mínima, que hoje é o fator prognóstico mais importante de resposta ao tratamento. E não é só fator prognóstico, é porque eu preciso saber quanto que está a doença residual mínima no D15 de tratamento, que eu vou mudar o braço do protocolo. Imagina, se eu não tenho isso de forma imediata, como é que eu vou para frente? Então, os biólogos trabalham junto, eles sabem clínica, e a gente vai na bancada e olha o citômetro e entende o que nós estamos falando. E se alguém está tendo um comportamento diferente do que era esperado, a gente volta lá no exame, refaz. O que é que houve? O que é que tem de diferente? E uma outra... falar um pouco dessa parte da síndrome de Down, porque, assim, é uma área, assim, muito fascinante, e porque à medida que a gente entende as biologias das doenças, você se habilita a preparar metodologia para o diagnóstico mais preciso e também conseguir mais sensibilidade dos métodos que você usa, já que você não tem todos os equipamentos, seu NGS, né? Por exemplo, ainda para que a gente faça, mas a gente a gente não, deixa eu ver, o Ricardo Camargo, vou apresentar ele para você, a doutora descobri aqui que essa criança, por exemplo, com 22 dias de vida, neonato com síndrome de Down, assintomático, fez parte de um estudo nosso. E a gente encontrou na citometria já 1,2% de blasto. Pelo Sanger, você não detectava a mutação, mas pelo HRM, nitidamente a mutação estava existente. É um biomarcador da leucemia, da neoplasia mieloide da síndrome de Down, a mutação no gene GATA1, que na verdade nem está no 21, ele está no X. É um fator transcricional de maturação da linhagem mieloide megacarioblástica. E isso foi reconhecido, esse trabalho, e publicado no Pediatric Blood and Cancer o ano passado. E a predisposição da síndrome de Down à leucemia já era conhecido e sabíamos que tinha um aumento de incidência entre as crianças de síndrome de Down para a leucemia mieloide aguda,
que é mais comum de adultos, é menos comum na criança. E eles têm dois tipos de leucemias bem diferentes. A primeira é no período neonatal. Eles fazem um quadro leucêmico e que é transitório. Eles entram em remissão espontânea sem nenhuma quimioterapia. Isso era conhecido. 80% isso acontece, só que 20%, um ano até 2 anos, mas sempre abaixo de 4 anos de idade, pode desenvolver a leucemia mieloide aguda de verdade, que você tem que tratar. E aí o que se descobre é que essa entidade, ela é uma entidade biológica distinta e que aquela leucemia do neonato transitória e essa que você vê com a criança com 1, 2 anos de idade, a criança com síndrome de Down, na verdade, é espectro de uma mesma doença. Ou seja, se você consegue diagnosticar no período neonatal, você conhece a mutação, você consegue prever se ele vai transformar lá com 1 ano e 2 anos e começar mais precocemente os tratamentos. Então, isso aqui foi muito fascinante. Aí eu falei, não, vou atrás, isso aqui a gente tem que fazer. E aí a gente dedicou a parte do doutorado, lá no INCA, na pesquisa do GATA1. E olha só, ok, fizemos, mas o conhecimento continuava. E aí, eu vou só mostrar um caso real, porque médico gosta de contar os casos reais. Eu tinha um caso de 1998, que fomos chamados para ver essa criança prematura, com leucometria de 300.000 leucócitos, hepatosplenomegalia, e a gente olhou, mas a criança não era Down. Mas então é uma leucemia congênita ou é um outro subtipo, vamos ter que tratar. E a doutora Mara tinha feito a citogenética da medula e me disse, Isis, existe leucemia transitória igual do Down em criança não Down. Quando a gente fez a citogenética dela, da medula, ela tinha a trissomia do 21, mas ela não era Down. Não era trissomia constitucional. Era restrita ao clone leucêmico. E aí, o que a gente fez é avisar os colegas, olha, isso pode acontecer. Cuidado, quando tiver trissomia 21, né, presta atenção, aguarda, e nós aguardamos. Não tratamos a criança, não fizemos quimioterapia, e a criança regrediu, e normalmente isso regride até 3 meses de idade. Pronto, eu fico pensando, se nós não tivéssemos hematologista com esses conhecimentos, não tem dúvida, ia atacar a quimioterapia LMA no bebê, né? Porque meus colegas, quando eu fui apresentando, mas Cisis, como assim? Um menino com 300.000 leucócitos, você não tratou? Eu falei, não podia, né? Então, esse conhecimento do algo mais é importante na prática clínica, não é? Pronto. Então, só nessa época, só fizemos isso. Ninguém conhecia a história do GATA1, que apareceu em 2002. E estou fazendo o GATA1 dos Downs, e eu falei, a criança de 1998. Sabe o que a gente fazia? Em 1998, sem saber direito para quê, nós criopreservávamos as medulas no freezer do banco de sangue a -60.
pego a amostra de 1998 e encontramos a mutação de GATA1. E lá em 2005, né? Então, foi muito interessante, porque agora em 2014 saiu um artigo, né, do Jornal de Pediatria Europeu, mostrando 12 casos já dessa coisa de fazer uma leucemia transitória igual do Down, mas a criança não é Down, e tem os dois eventos moleculares, tanto a trissomia como a mutação em GATA1, mais restrita ao clone leucêmico. Na hora que ele desaparece, as duas coisas desaparecem. Né? É um negócio que a gente diferente. Então, já tem 12 casos em 2014 e o nosso foi o 6º, da criança de 98. Aí, quando chega agora, gente, 2018, chega uma criança, 22 dias de vida, anemia, plaquetopênica, bebê. E aí, a mãe também tinha anemia e plaquetopenia e era tratada como anemia hemolítica autoimune, mas não respondia nada a mãe. Usou corticoide, usou imunoglobulina endovenosa e estava tomando azatioprina, outro imunossupressor, durante a gestação. Eu falei, isso aqui é anticorpo passivo, tal. Ou vamos estudar azatioprina nesse contexto, né, de gestação, o que acontece? Só que o moço do laboratório, doutora, venha cá. A lâmina dessa criança está cheia de blasto. E tinha mesmo células leucêmicas, mieloides, M7 de megacardioblasto. Meu Deus, será que é outro caso semelhante a de 98? A criança não é Down. Então, vamos aguardar, porque ela pode regredir. O que acontece? A criança ficou com 4 meses, já devia ter regredido. A gente faz a medula de novo, não tem mais trissomia do 21. Eu falei, regrediu com blasto. A medula óssea não tem mais célula blástica, só que persistia a mutação em GATA1. E a criança ainda tinha anemia e plaquetopenia. E tinha displasia na medula óssea. Isso é uma síndrome mielodisplásica constitucional. Pega a mãe. Tum. Vamos fazer a mutação de GATA1 na mãe? E a mãe tinha a mesma mutação. Ou seja, era uma mutação no gene GATA1 igual do Down no exon 2, como é característico, só que germinativa, constitucional. E a lei não trata, vai regredir, cuidado. E eu peguei assim, porque como eu estou com muita coisa administrativa, não estava muito no ambulatório, mas na hora que eu cheguei no ambulatório, doutora Isa, a gente fez uma citorredução, porque ela estava realmente com hepatosplênio, mas agora tem que começar a indução de LMA. Eu falei, não começa. Aguarda aqui. Foi a sorte. Não era uma coisa que não existe. É uma mutação constitucional. Nós fizemos na mãe e na avó. Todas 3 têm. A avó nem sabia que tinha, mas ela tem um pouco de anemia e plaquetopenia. A mãe tem anemia e plaquetopenia. E a bebê saiu a leucemia transitória e ela ficou no quadro igual as duas, né? Mas isso é uma mudança de paradigma. Por quê? Porque a história era essa, a trissomia do 21 dá um estado proliferativo no precursor hematopoético desta linhagem, depois acontece a mutação em GATA1,
A criança nasce com muita proliferação, que é isso que a gente vê, porque é igual uma leucemia, mas como é no precursor hematopoético hepático, que é prono a, a, a realmente regredir, para depois ter a hematopoiese de medula óssea, ela regride. Só que pode ficar um clone. E mais adiante, com um terceiro HIT, ele vem a fazer a leucemia aguda de verdade, que eu chamo, que tem que tratar, né? E aí, até aí, tudo bem, mas o que a gente descobriu agora é que tem uma coisa estranha, que é o contrário. A mutação de GATA1 existe, e isso induz uma proliferação clonal com trissomia do 21, que foi o que essa criança teve. Bom, isso realmente tinha que correr, mas não tivemos como correr, porque isso é coisa que tem que ir para a revista que todos leem, não é? E a gente precisava estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, e aí um colega lá do St. Jude é um hospital americano, é diferente de todos. Ele foi criado por uma artista que queria receber um milagre desse St. Jude, eu não sei como é que é, eu acho que foi alguma coisa com a esposa dele, porque ele é libanês, ele é de outra... Não sei, mas ele fez o hospital e chama St. Jude's Children's Research Hospital. E ninguém paga lá, né? Porque você sabe que o sistema americano é tudo privado. E eles estão na liderança da iniciativa global para a melhoria da sobrevida do câncer infantil em todo o mundo. Porque, embora raro, o câncer é a principal causa de morte por doença na infância, nos lugares que conseguiram controlar as doenças infecciosas, certos? Mas, né? E aí, esse rapaz do St. Jude, eu falei, eu tenho isso aqui. Ele liga, acho que a gente conversou do congresso, ele liga, que deu o seu caso. Corra, porque não existe. E aí ele foi publicado no Leuquimia também, o ano passado. E aí eu só tenho reconhecimentos. Reconhecimentos a quem trabalhou conosco nesse e estimulou, né, nesse trabalho, principalmente nessa área da síndrome de Down, que a doutora do INCA, né, doutora Maria do Socorro Pombo de Oliveira, que fundou o Grupo Brasileiro de Estudos em Leucemia do Lactente. Então, ela recebendo de todo o país para dar diagnóstico, mas fazia pesquisa junto. E aí a gente tinha um número grande de Downs, né, nesse grupo, mais ou menos 10% das amostras eram de Down. A doutora Valdenise, né, que chegou no Hospital da Criança em 2014, como diretora de ensino e pesquisa, e então ela pega tudo aquilo que a gente fazia, meio de amizade, né? Tinha a cooperação, mas não tinha nada escrito, mandava amostra para cá, mandava para lá, levava. Ela disse, pode ser assim não, tem que passar, não é, Elza? Não, tem que passar tudo aqui, plataforma, para aquela trabalheira toda, né? E o pessoal do Agarran, né, que tem um centro muito importante, e o Departamento de Genética e de Biomol aqui da universidade. E os biólogos jovens são o máximo. Nossa, gente, a gente discute toda semana.
todas as crianças, todos os diagnósticos novos, eles compreendem a clínica, entende? Então, amo essas criaturas aí todas, né? E algumas das nossas parcerias, né? O GBC Flux, nós temos um comitê de medicina de precisão, que agora nós temos que seguir para isso dentro da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, e as duas cooperações internacionais com o Sant Jude e com o San Juan de Déu de Barcelona, que tem sido também muito interessante. Agradeço novamente o convite, a possibilidade da gente falar um pouco sobre essa jornada. Agradeço a vocês, então, pela atenção. Muito obrigada. Doutora Isis, realmente super inspiradora, o trabalho realizado pela sua equipe, né, pela senhora, esse momento, né, é grandioso. É uma satisfação enorme ver que no sistema público de saúde a gente tem um atendimento de altíssima qualidade, e não só isso, como a senhora colocou, e ficou claro em todos esses exemplos, a pesquisa cutting edge, de realmente fora de parâmetros, que altíssima qualidade sendo realizada nessa instituição pública que a senhora construiu, né, com muito zelo. Então, realmente, muito inspiradora. Muito obrigado. Pessoal, a gente está um pouco acima do tempo. Eu vou abrir para uma ou duas perguntas, se tiverem algumas, aproveitando a presença da doutora Isis, por favor. Muito obrigado. Bom, primeiro eu quero parabenizar a doutora Isis pela apresentação, pelo tema. E a minha pergunta vai dentro do tema, tema de pesquisa, ensino, inovação e a cola desses 3 pontos, que é a resiliência. Qualquer pessoa que tome a decisão de fazer pesquisa, se não tiver essa cola, não funciona em lugar nenhum do mundo. Bom, com relação ao ponto que foi tocado aqui, do ecossistema, do nosso ecossistema de pesquisa, ele é razoavelmente desenhado, bem desenhado no Brasil. O que falta, o que todos nós sabemos, é um fluxo contínuo de investimento. Esse é o maior problema da pesquisa num país como o Brasil, que o Estado não prioriza esse item. Não vamos, não precisa demonstrar isso, é uma verdade. Pelo fato de eu achar que o desenho da pesquisa no Brasil é bem desenhado, é bem construído, o ecossistema, mas falta um ponto. Na maioria dos seus slides, no rodapé, estavam estes pontos que eu vou mencionar. É muito importante fazer pesquisa, é claro, mas mais importante do que fazer é registrar a pesquisa. E é este o ponto que nós temos que evoluir no Brasil. O registro da pesquisa. Vocês médicos estão muito acostumados com o adjetivo, né? Notificar ou subnotificar. Ok. A nossa pesquisa no Brasil é subnotificada profissionalmente. Esse é o ponto que a gente tem que avançar. Tá? Não existe... Bom, eu conheço razoavelmente a UNB e conheço pesquisa razoavelmente. Então, eu posso dizer isso. Não existe nenhum ambiente mais virtuoso de geração de conhecimento dentro do campus da UNB do que o HUB. O HUB é o ambiente mais virtuoso de geração de conhecimento. No entanto, é subnotificado. Visivelmente subnotificado. Isso é uma preocupação muito grande.
Não tem nenhum laboratório da UNB de pesquisa em canto nenhum que tem tanta oportunidade de construir conhecimento quanto o HUB. Não é a minha área, mas eu conheço bem a área. Um certo período, eu tive um projeto dentro do HRAM. Nós construímos lá uma unidade de terapia fotodinâmica. Eu era o coordenador do projeto, vivi muito ali dentro. Enfim, como dar esse passo fundamental? Olha o exemplo do St. Jude's. Olha o portfólio de publicação do St. Jude's. Esse é o passo que falta, na minha opinião. Como é que vocês, hoje, que estão aí ensinando os jovens, vão passar para eles essa mensagem? Como? Esse é o grande desafio. Não foi, talvez, passado para vocês? Como é que se faz isso, de fato? Como é que vocês vão passar para os jovens? É um esforço extra. Então, doutora Isis, como é que a senhora vê a construção desse passo? Como ensinar os jovens a organizar o conhecimento que eles têm todo dia na enfermaria? Você quer um ambiente melhor do que a enfermaria para gerar resultados? Não tem. Como? Como é que se constrói esse passo? Essa é a minha pergunta. Obrigado. O primeiro passo é o que você falou, é o registro. Então, ficou assim, numa clareza tão cristalina. Quando a gente estava organizando o hospital, a gente não tinha dados, a gente não sabia planejar, porque a gente não sabia quantas crianças da endócrino, da cardio. Só quem tinha os dados era a oncologia, mas daquele jeito, assim, informal, no livro verde. A gente chama de livro verde, que a gente fala, vamos anotar, porque nós estamos morrendo de trabalhar e a gente não sabe dizer nada, né? Então, ficou super claro, e nós colocamos o registro hospitalar de câncer, e o gestor queria que ele ficasse no núcleo de estatística, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, vai ficar na pesquisa. E aí, eu fui entendendo que, por exemplo, o pessoal da imunologia, que foi outra especialidade que cresceu muito lá, recebendo casos de imunodeficiências congênitas, né? Importantes, e eu falei, registrar. E aí eles começaram a registrar os casos no LASID, né? No Registro Latino-Americano de Imunodeficiências. Quando eu fui olhar o Hospital da Criança, é o segundo hospital centro-brasileiro de número de crianças inscritas. Olha, entre os hospitais pediátricos, nesse LASID, é o primeiro. É o primeiro passo, porque quando você tem o número do que você está achando e você busca por diagnóstico preciso, porque também lutamos na oncologia pediátrica brasileira, desde a SOMOP, né? Fiquei na vice-presidência da SOMOP, peguei o Criança e Vida, mandei, vamos criar um centro de protocolos cooperativos, mas nada ia para frente, né? Então, a gente entende que, principalmente para as doenças raras, que precisam de diagnósticos de mais precisão, que a gente tem que criar os registros, trabalho multi-institucional, as pessoas registrarem, e a partir daí começam as cooperações internacionais. Então, hoje,
todos os grandes centros têm interesse, sim, no Brasil e no nosso número de casos, principalmente. Quando eles encontram uma instituição minimamente organizada, que sabe dar número e dar resposta, a gente consegue, sim, cooperações mais robustas. E a gente tem que incutir isso nos jovens. Por isso, quando o Fábio, às vezes, ele falou comigo, eu estava tão atordoado, foi uma semana tão difícil, que ele falou assim, só não leio e-mail, não. Eu falei, tá bom, peraí, vou olhar. Mas o Fábio chamou, eu falei, não, eu tenho que dar jeito, porque eu tenho muito prazer, muito gosto de falar com vocês, porque é na mão de vocês que está o futuro. Então, o que a gente vê hoje é isso. A gente está conseguindo esse link, né? Então, já temos o programa de iniciação científica, os graduandos estão indo, estão participando muito, com 2 editais por ano, e curso de mestrados, farmacêuticos, biomédicos estão indo e vivendo a clínica também, né? Então, acho que isso é um ingrediente bom, né, para um começo, né? Mais ou menos isso é o que a gente aprendeu até agora, sabe? Perfeito. Por causa do tempo, nós vamos ter mais 2 inscritos, a Maíra. Boa tarde, doutora Isis. Eu sou Maíra Veloso, eu sou médica radiologista, aluna do doutor Ivaldo. E é muito mais um agradecimento de inspiração do que uma pergunta propriamente dita. Então, a senhora trouxe aqui, eu lhe conheço de longa data, né? Eu acompanho o seu trabalho há muito tempo. A senhora trouxe um exemplo de uma médica que é extremamente técnica, é científica, mas está na ponta do atendimento. Tem um engajamento de associação, né? Um associativismo importante. Tem um engajamento com pesquisa clínica que transcende os muros do Brasil. E tem um amor ao SUS e ainda por cima, como cereja do bolo, conseguiu uma representação de sociedade civil para colocar à frente, né, essa sociedade num belíssimo projeto do qual eu só tenho a agradecer enquanto paciente, enquanto parte ali do outro lado da mesa desse projeto. Então, eu sou pessoalmente muito grata ao Hospital da Criança pelo atendimento que presta à minha família há muitos anos. Eu sou sinceramente grata pelo que eu vivo ali. E eu trago sempre exemplos de lá para cá, enquanto médica desse hospital, né, de experiências fantásticas enquanto paciente, né, que eu gostaria que fossem replicadas. E aí é inevitável, então, na minha fala, perceber o nível de inspiração que a senhora me traz, né? Agora, enquanto cientista, enquanto outros universos que se abrem para mim também. Então, eu olhei aqui para os lados para reconhecer algum residente de radiologia, eu vi um, né, que está aqui extremamente bem representado, e eu gostaria que a senhora, eventualmente, num fechamento, deixasse uma mensagem de resiliência e de perseverança para essa turma que está começando agora e que se vê em frente de tantos problemas, né, e de tantos muros aí também para serem superados. Minha gratidão sincera. Muito obrigada. Quer fazer algum comentário? Eu vou passar a palavra para o doutor Felipe, para a gente encerrar essa... Obrigado pela oportunidade. Doutora, é um prazer incrível assistir a tua apresentação. Eu sou Felipe, eu sou médico oncologista também. Eu trabalhei por 3 anos e meio para a Global Initiative for Childhood Cancer, em Genebra, com o Carlos Galindo e as pessoas que a senhora referiu. E o que me chamava a atenção quando eu ia para os países, qualquer que fosse, era quando eu encontrava profissionais igual a senhora, né? Então, ir para campo e ver como é que era feito medicina, como é que era feito pesquisa, era o desafio para quando foram desenhar o documento, descrever aquele documento que a senhora falou, que hoje é uma iniciativa de $200 milhões, financiada pelo St. Jude. E existem países que são preferenciais, o Brasil, neste momento, não é a primeira etapa, porque eles estão criando, né, esses pilares, mas um dos 5 pilares que tem é pesquisa, né, da Cure All Initiative. O E é de pesquisa, que é o que o colega estava falando lá atrás.
E isso é um dos motivos pelo qual hoje, tendo voltado ao país, uma das coisas que a primeira coisa que foi feita foi entrar em contato com o St. Jude, que a senhora comentou, para ver como amplifica essas parcerias com o St. Jude para que iniciativas como a sua possam florescer e com pessoas como a senhora consigam inspirar um adequado financiamento, isso possa caminhar. Então, na minha parte, eu só consigo dizer o quanto eu me sinto privilegiado de vir para campo mais uma vez e poder presenciar isso, que eu espero que, de alguma forma, a gente possa dar suporte por meio de parcerias internacionais como a do St. Jude, que a gente está discutindo agora, e que as suas iniciativas frutifiquem, a sua luz brilhe cada vez mais para quem precisa. Obrigado. Doutora Isis, com a palavra. Muita emoção mesmo, assim, a gente para olhar. E a Maíra falou, acho que a principal mensagem, eu acho que o que está na base de tudo, não é? É a gente gostar do que faz. Acho que a resiliência vem disso. E a gente ter na nossa profissão o entendimento do propósito. Por que que nós estamos aqui? Por que que eu acordo todo dia? Por que que eu começo às 4:30 da manhã? Por que que a gente passa o dia na busca de melhorar, de ser um profissional melhor a cada dia? E de abrir os horizontes sempre. E ter a humildade de aprender com todos. Saber ouvir e trazer o que de bom você vai encontrando em cada uma das pessoas, em cada uma das instituições. Acho que é isso. Muito obrigado. Eu declaro encerrado em nome da comissão a abertura do evento de hoje. Muito obrigado.